190, qual é a emergência? Uma ligação de emergência, Monte Belo, tarde da noite. Uma mulher soluçando. Um policial vai até lá e ele é recebido por uma esposa chorando. Ela o leva até o quarto e aponta para o seu marido, que estava no chão. Dentro desta casa, a 16 quilômetros de Los Angeles, o professor escolar e oficial reformado da Marinha Frank Rodrigues, 41 anos, está morto. Sem nenhum ferimento aparente. Então o policial pergunta à mulher, o que aconteceu aqui? E ela diz, bem, sabe, ele estava doente a semana toda. A esposa de Frank, Angelina, diz à polícia que 3 dias antes, ela tinha levado o marido ao pronto-socorro, com dores de estômago. Os médicos disseram que devia ser intoxicação alimentar. Deveria melhorar em uns dias se bebesse muita água e descansasse. Uns dias depois, não se recuperou. Uns dias depois, ele estava morto. Frank e Angelina estavam casados há apenas 5 meses, mas Frank já tinha adotado a filha de 9 anos da Angie, e juntos, os 3 tornaram-se uma família. O médico legista não encontrou nenhuma razão para a morte do Frank. A autópsia checou todos os órgãos. Não tinha sinal de ato criminoso. Ele não tinha sido atingido na cabeça, não tinha sido baleado ou esfaqueado. Ele só tinha morrido. Pessoas não morrem do nada. Nascido em 1959, em El Paso, Texas, Frank Rodrigues é o segundo de 5 irmãos. A família mudou para a pequena cidade de Lincoln, Illinois, e sem a presença do pai, os irmãos buscavam em Frank estabilidade e orientação. Ele era um comediante. Ele gostava de fazer palhaçada, era do tipo brincalhão. Depois do ensino médio, Frank decidiu entrar para a Marinha. Após deixar a Marinha, Frank retornou a Illinois e se casou em sua cidade natal. Mas depois de 14 anos, o casal se separou. Frank, com quase 40, estava solteiro e sozinho. Ele ficou meio perdido por um tempo. Frank estava procurando o amor. Ele estava procurando alguém para poder formar uma família. Uma coisa que sua segunda esposa, Angelina, também queria. A vida realmente começou a entrar nos eixos para o Frank Rodrigues quando ele trabalhou na Angels Gate Academy. Ele era bem respeitado. As crianças gostavam dele. Ele obteve bons resultados e foi ali que ele conheceu Angelina. Desde o início, era um casal perfeito. Foi aí, então, que se sentiu atraído por ela. Fisicamente, claro, porque ela era bem bonita. Mas também de forma espiritual e emocional. O Frank era um religioso praticante e a Angie sempre carregava uma Bíblia. Apenas um mês depois de se conhecerem, Frank pede Angie em casamento. E ela aceita. Esse é o relacionamento que ele estava procurando. Ela já tinha uma filha. Eu sabia de verdade que era isso que o Frank sempre quis, uma família. Mas a felicidade da união é dolorosamente cortada pela morte prematura do Frank. E então você vê esse casal que está superando todos esses obstáculos e agora estão juntos. Eles têm um ao outro, eles têm uma família, e isso é um novo começo. Então, dentro de semanas, ele estava morto. Foi chocante e tão triste. É mais um mistério trágico para Angelina, mas ela está determinada a resolver. O legista poderia ter atribuído a morte a causas naturais. Mas então, a Angie insistiu que alguma coisa aconteceu com Frank quando ele estava no acampamento. E ela jura que sabe exatamente o que aconteceu. Angie disse, acho que ele foi assassinado. Ela disse que o Frank
sabia que esse homem estava molestando crianças no acampamento. Frank queria pôr um fim nisso e que ele confrontou esse funcionário. E então, quando o cara entendeu o que poderia acontecer, então ele decidiu dar um fim ao Frank. Você tem que levar toda a denúncia a sério. Ela insistiu muito que esse funcionário era provavelmente a pessoa que tinha causado a intoxicação alimentar que resultou na morte do Frank. Se o objetivo da Angelina era iniciar uma investigação sobre quem matou o Frank, ela conseguiu. If I can do anything, if I come up with anything, if I hear anything, O que antes era uma morte por causas desconhecidas, agora está sendo alvo de uma investigação de homicídio. Então, fomos a Angels Gate para obter as informações que precisávamos sobre a visita do Frank. Então eles interrogaram o colega de trabalho do Frank para entender, para saber se ele era um cara capaz de envenenar alguém, se era um cara que molestava crianças. Então ele ficou surpreso. Ele era amigo do Frank. Não só o colega de trabalho negou qualquer comportamento estranho, como ele jurou que não deu ao Frank nada para comer ou beber. Em suas palavras, se algo ruim aconteceu com Frank, o dedo deve apontar de volta para seu acusador. Ele via Angelina como uma rival e não se surpreendeu que ela o tivesse acusado de alguma coisa que ele não fez. Ela o odiava e ele não gostava muito dela também. Quanto mais os investigadores questionavam os colegas de trabalho do Frank, mais eles percebiam que a Angelina podia não ser a pobre viúva que aparentava ser. This chick would change. She's like a chameleon. Like, let's say she's hanging out with you and you wear cowboy boots. She's a cowgirl. If I'm over here standing around, I'm wearing a rabbi suit, she's Jewish. Camaleão. Ela estava de olho em outro homem antes. Um cara que tinha um estilo cowboy. Então você repara que a Angie estava com um chapéu de cowboy. Mas ele começou a sair com outra mulher. Menos um. Bum, hora de mudar de persona. E ela se voltou para o Frank e começou a carregar a Bíblia e falar de Jesus. Todos os funcionários dizem as mesmas coisas preocupantes. She just didn't strike me right. I mean, I have to tell you honestly, I'm very suspicious of her. Os detetives estavam pensando, espera aí. Naquele ponto da investigação, existiam inconsistências com o que tínhamos ouvido da esposa. Obviamente, começamos a suspeitar da Angelina. E os detetives descobriram informações que sugeriam que Angelina tinha dado início à investigação por causa de dinheiro e não de justiça. As contas tinham que ser pagas, o carro abastecido. E sem o Frank lá para sustentar a ela e a sua filhinha, a Angie entendeu que ficaria à deriva bem rápido. Quando ele morreu, a renda dela morreu. É para isso que existem os seguros de vida. Ele fez um seguro de vida perfeitamente razoável de $250 mil e nomeou sua esposa e enteada como beneficiárias. O problema para Angelina é que o dinheiro estava no limbo. O sol mal tinha nascido na manhã da morte do Frank e a Angie já estava no telefone com o corretor de seguros. Em menos de 4 horas antes dela ligar, o corpo já tinha sido removido do quarto. Ela disse, meu marido morreu. Quando você acha que o seguro vai me dar o meu dinheiro? Aquilo foi chocante. Lembro que quando desliguei, falei para minha esposa, uau, recebi uma requisição? E a esposa foi tão insensível e eu espero que quando eu morrer você não seja assim.